Olá, bom dia! Estamos aqui para continuar o nosso estudo de Primeira Reis. Lembra como é esse vídeo? É aqui a leitura, a sua leitura diária, geralmente 3 vezes por semana. Ore por mim para que eu consiga aí ter essa constância também e não falhar. Para você que não me conhece, eu sou Taina Reis, estou aqui, aí nesse trabalho, compartilhando com você essa palavra. Pega lá a sua Bíblia e vamos ler aqui 1 Reis capítulo 6. No finalzinho aqui, ou no decorrer, a gente deixa aí 3 lições da palavra de Deus. É tudo que nós precisamos. Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, luz para o meu caminho. É a palavra que ilumina, é a palavra que te direciona e é a palavra que nós precisamos examinar e conhecer. Quando nós estudamos assim, tem mais chance de nós decorarmos. Também é verdade que a escrita é muito importante, você precisa anotar, você precisa estudar. Não viva uma vida assim de busca sem ter um estudo da palavra. Eu falo para você, eu sempre gostei muito de estudar, assim, sempre desde que eu me lembre, né? E teve um período que eu parei de anotar, de estudar, e é uma diferença assim surreal. Você cresce muito quando você estuda a palavra de Deus, quando você anota, porque cada pessoa, gente, é extraordinário. Tudo que você precisa, Deus colocou dentro de você. Então, dentro de você tem questões, tem aí perguntas da palavra, tem estudos que você quer desenvolver que está dentro de você. Está dentro de você. Então, abre aí um canal para compartilhar comigo também aquilo que Deus tem derramado aí na tua vida. Mas 1 Reis capítulo 6 fala assim, eu estou lendo aqui a tradução NVI. A construção do templo, 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito. No 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Sife, o 2º mês, ele começou a construir o templo do Senhor. O templo que o rei Salomão construiu para o Senhor media 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13 metros e meio de altura. O pórtico da entrada do santuário tinha a largura do templo, que era de 9 metros, e avançava 4 metros e meio à frente do templo. Ele fez para o templo janelas com grades estreitas junto às paredes do átrio principal e do santuário interior. Construiu uma estrutura em torno do edifício, na qual havia salas laterais. O andar inferior tinha 2 metros e 25 centímetros de largura. O andar intermediário tinha 2 metros e 70 centímetros e o terceiro andar tinha 3 metros e 15 centímetros. Ele fez saliências de apoio nas paredes externas do templo, de modo que não houve necessidade de perfurar as paredes. Aqui, no caso, para você, se você quiser ter uma ideia, tem bíblias que tem, né? A minha aqui, ela tem o desenho. Ou você pode jogar na internet também para você ter uma noção. Na construção do templo, verso 7, só foram usados blocos lavrados nas pedreiras, e não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção. A entrada para o andar inferior ficava no lado sul do templo. Uma escada conduzia até o andar intermediário e dali ao terceiro. Assim ele construiu o templo e o terminou, fazendo-lhe um forro com vigas e tábuas de cedro. E fez as salas laterais ao longo de todo o templo. Cada um tinha 2 metros e 25 centímetros de altura. E elas estavam ligadas ao templo por vigas de cedro. E a palavra do Senhor veio a Salomão dizendo:
Quanto a este templo que você está construindo, se você seguir os meus decretos, executar os meus juízos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei por meio de você a promessa que fiz ao seu pai Davi. Viverei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, o meu povo. Assim Salomão concluiu a construção do templo, forrou as paredes do templo por dentro com tábuas de cedro, cobrindo-se desde o chão até o teto, para formar dentro do templo o santuário interno, o lugar santíssimo. O átrio principal em frente dessa sala media 18 metros de comprimento. O interior do templo era de cedro, com figuras entalhadas de frutos e flores abertas. Tudo era de cedro, não se via pedra alguma. Preparou também um santuário interno no templo para ali colocar a arca da aliança do Senhor. O santuário interno tinha 9 metros de comprimento, 9 metros de largura e 9 de altura. Ele revestiu o interior de ouro puro e também revestiu de ouro o altar de cedro. Salomão cobriu o interior do templo de ouro puro e estendeu correntes de ouro em frente do santuário interno, que também foi revestido de ouro. Assim revestiu de ouro todo o interior do templo e também o altar que pertencia ao santuário interno. No santuário interno ele esculpiu 2 querubins de madeira de oliveira, cada um com 4,5 metros de altura. As asas abertas dos querubins mediam 2 metros e 25 centímetros, 4,5 metros da ponta de uma asa à ponta da outra. Os 2 querubins tinham a mesma medida e a mesma forma. A altura de cada querubim era de 4,5 metros. Ele colocou os querubins com as asas abertas no santuário interno do templo. A asa de um querubim encostava numa parede e a do outro encostava na outra. Outras asas encostavam uma na outra no meio do santuário. Ele revestiu os querubins de ouro. É interessante os querubins porque eles cobrem o rosto diante da face de Deus, né? Diante de Deus, diante da glória de Deus. É tão forte isso porque Deus ele é tão santo, tão majestoso, que um ser como o querubim que não tem pecado nenhum, não tem nenhum pecado, cobre o rosto diante da glória de Deus. Como nós somos seres humanos limitados, nós não temos a proporção de imaginar como de fato Deus o é, mas ele é muito grandioso. Isso nos mostra isso, né? Essa parte dos querubins é muito forte. Nas paredes ao redor do templo, tanto na parede interna, o verso 29, como na externa, ele esculpiu querubins, tamareira e flores abertas. Também revestiu de ouro os pisos, tanto na parede interna como na externa do templo. Para a entrada do santuário interno, fez portas de oliveira com batentes de 5 lados. E nas 2 portas de madeira de oliveira, esculpiu querubins, tamareiras e flores abertas. E revestiu os querubins e as tamareiras de ouro batido. Também fez pilares de 4 lados de madeira de oliveira para a entrada do templo. Fez também 2 portas de pinho, cada um com 2 folhas que se articulavam por meio de dobradiças. Entalhou figuras de querubins, de tamareiras e de flores abertas nas portas e a revestiu de ouro batido. E construiu o pátio interno com 3 camadas de pedra lavrada e uma de vigas de cedro. O alicerce do templo do Senhor foi lançado no mês de Zif do 4º ano, no mês de Bul, o 8º mês do 11º ano. O templo foi terminado em todos os seus detalhes. De acordo com suas especificações, Salomão levou
7 anos para construí-lo. Então foram 7 anos para a construção do templo do Senhor. E eu anotei aqui 3 lições que nós aprendemos, né, com Salomão aí na construção do templo. É que Deus merece o nosso melhor. Ele fez o melhor. A melhor madeira, tudo do melhor. Ouro, tudo. A construção, né, do templo foi feita com excelência, cuidado, dedicação. Isso nos ensina que tudo o que fazemos para Deus, para a casa de Deus, deve ser o melhor. Deve ser o melhor. Nós temos que cuidar para fazer isso. Temos que cuidar e ter a ajuda um dos outros para fazer o nosso melhor para Deus. A segunda coisa é que a presença de Deus é mais importante que a estrutura em si. A estrutura do templo. Lógico que a presença de Deus é mais importante. Enquanto o templo era construído, Deus fez uma promessa, você viu aí? Deus fez uma promessa a Salomão, que se ele andasse em seus caminhos e obedecesse aos seus mandamentos, o Senhor habitaria no meio do povo. Mas Deus ia habitar somente porque o templo estava construído? Não. Ele habitaria se o povo obedecesse, se Salomão obedecesse e guardasse os seus mandamentos. Porque a obediência vem antes, vem em primeiro lugar. E a terceira coisa é que a obediência sustenta as promessas de Deus. Então não adianta a gente querer viver promessa desalinhado, sem obedecer. Então, a obediência sustenta as promessas de Deus. O templo levou anos para ser concluído, 7 anos, né? Mostrando perseverança e dedicação, né? Uma obra grandiosa, demanda muito. Porém, Deus deixou claro que suas promessas estavam ligadas à fidelidade do povo. Então, obediência sustenta tudo. O templo pode ser lindo, pode ser maravilhoso. Várias pessoas amavam ir ao templo, mas sem obediência, o Senhor está falando, de nada me adianta. De nada me adianta. O que eu quero é um coração temente. O Senhor tem prazer naqueles que o temem. É Salmo 147, ele fala isso. Que o Senhor tem prazer naqueles que o temem. Deixa eu ver se eu encontro aqui para você. Eu amo muito esses salmos. Eu quero ler para você Salmo 147, verso 10. Ele fala: não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem é a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada dos que o temem. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam sua esperança no seu amor leal. O que agrada a Deus não é a agilidade do homem, não é a força do cavalo que dá satisfação no coração de Deus, mas Deus se agrada daquele que o teme, daquele que obedece e daquele que coloca esperança no seu amor. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o teu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus.